Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, quer investir parte do Caixa do Rio em criptomoeda e dar desconto para imposto pago em Bitcoin. Primeiro ponto aqui, e que vem acontecendo conforme vocês acompanham o canal, é a famosa teoria dos jogos. Lembram lá atrás, quando El Salvador adotou? Eu falei para vocês, pouco a pouco, vários lugares vão começar a adotar também Bitcoin, aceitar Bitcoin como pagamento, porque não fazer isso significa perder empresas, perder dinheiro. Essas empresas, essas pessoas que hoje estão envolvidas com criptomoedas, vão migrar para locais que as tratem bem. Na sequência, vimos Miami também fazendo esse movimento de aceitar criptomoedas, de pagar impostos com criptomoedas, o prefeito de Miami recebendo salário em Bitcoin, e aí Miami começou a fazer isso, Nova York fez o quê? Mesma coisa, começou a seguir o mesmo passo de Miami. E agora, Rio de Janeiro também seguindo essa mesma coisa. Teve um encontro lá no Rio, né, um evento chamado Rio Innovation Week, e participou desse evento o prefeito de Miami. Então, notem a influência que vai acontecendo, né? Um prefeito aceita, uma cidade aceita, começa a dar certo, ele influencia um outro prefeito, mesmo num outro país, como aqui no caso do Rio de Janeiro. Então, essa é a parte positiva, né? Pouco a pouco, o Bitcoin vai entrando em todos os países, em todas as cidades. É um processo lento, mas contínuo. Vários locais estão tendo esse mesmo efeito de tentar aceitar criptomoedas para atrair investimento, né? Porque o político que ele quer é dinheiro, claro, ele quer imposto. Ele sabe que para conseguir imposto ele precisa de empresas, ele precisa de emprego. E a forma nova de conseguir isso, forma rápida de fazer isso, é com criptomoedas. Agora vamos entrar aqui numa análise mais profunda. Vocês não acham estranho que o Estado vire para você e diga que você não pode comprar criptomoedas porque é um ativo muito arriscado, muito volátil, né, que não deveria ser utilizado e tal, mas o Eduardo Paes, o político, o Estado vai lá e investe em criptomoedas, um dinheiro que não é dele? Tem como algo ser mais arriscado do que alguém com seu dinheiro investindo por você? Né? E em criptomoedas, que segundo eles são extremamente arriscadas. Então, o que é menos arriscado? Eu, com o meu dinheiro, fazendo o meu investimento, né, e pesquisando para fazer esse investimento, ou o Eduardo Paes tirando o dinheiro de mim e investindo ele em criptomoedas? Com o nosso dinheiro, a gente toma muito mais cuidado do que com o dinheiro dos outros, né? Você acha que ele vai gastar melhor do que você? Não faz nenhum sentido. Só na cabeça do parasita. Sem falar no absurdo que é forçar pessoas que não gostam de criptomoedas a estarem comprando criptomoedas, porque é isso que eles vão fazer com o caixa do Rio de Janeiro, que não é do Rio de Janeiro. O caixa é das pessoas que foram roubadas, né, via impostos. Então pessoas que nunca comprariam criptomoedas, que não gostam de criptomoedas, agora são obrigadas a comprar. Quando você compra sozinho, você fez essa escolha, e não um parasita fazendo uma escolha de uma coisa que você possa não gostar, né? Mesmo eu defendendo criptomoedas, eu sou completamente contra que alguém seja obrigado a investir em criptomoedas, como é esse caso aqui. Ainda mais investindo numa shitcoin criada pelo Estado, que é o caso aqui, né? Eles chamaram isso de Cripto Rio. Então vão criar aqui essa shitcoin qualquer aqui que vai fazer parte do investimento. Então, claro, criptomoedas são muito arriscadas. O Bitcoin é muito arriscado. Imaginem a tal da Cripto Rio. E as pessoas não têm escolha. Elas vão investir mesmo se não quiserem. Como todo ditador, ele se acha superior ao resto das pessoas. Então a decisão dele, a decisão que ele faz com o teu dinheiro é melhor do que a sua própria decisão, o que é um completo absurdo. E ele continua em várias matérias, né, fazendo essa mesma coisa, decidindo o que você pode fazer ou não com o seu dinheiro. Então essa próxima notícia, Eduardo Paes fala em proibir cerveja para quem não se picar no Rio. Aqui, independente de você quer ou não quer, isso não importa. A pessoa deveria decidir o que ela vai comprar com o dinheiro dela. Quero comprar cerveja. Você vai lá, pega o seu dinheiro e compra a cerveja. Mas não para o ditador. O ditador entende que se você não fizer o que ele acha certo, você não pode beber cerveja. E que ferramenta ele pode usar para te proibir de comprar cerveja? Aquela maravilha chamada Pix,
que muita gente gosta aí, né? Mas que permite ao Estado te controlar completamente. Porque quando você tem dinheirinho de papel, o parasita não consegue controlar o que você compra ou não compra. Mas na hora que não tem dinheiro de papel, é tudo eletrônico, é tudo um Pix, ele sabe exatamente o que você está comprando, ele pode te proibir de comprar determinadas coisas enquanto você não fizer exatamente o que o político quer. Notem o tamanho do risco da moeda digital estatal na mão de ditadores. E isso vai acontecer em todos os lugares do mundo. Não só na China, com o sistema de crédito social, né, porque é assim que funciona. Fez alguma coisa que o político não gosta, você vai lá e perde crédito, perde ponto e vai caindo no ranking e perdendo acesso a serviços que você pagou. Você pagou imposto, mas você não pode usar porque o seu crédito está muito baixo. A mesma coisa está sendo implementada no Rio de Janeiro e em vários países ao redor do mundo pelos políticos, porque eles querem esse controle absoluto. E o dinheiro faz parte dessa ferramenta de controle. Então, dinheiro digital estatal é um risco enorme, e essa frase aqui, engraçadinha, do Paes, já deixa isso bem claro, né? O interesse do cara em te controlar financeiramente, naquilo que você pode ou não pode comprar, se você não fizer o que o Estado quer que você faça. E como ele mesmo afirmou para os jornalistas, quero me meter na sua vida porque eu quero que você viva. É um cara, assim, apaixonado pelas pessoas, é um cara que quer o bem das pessoas, né? Então ele se mete na sua vida sem o seu convite, tá? Ele não quer saber se você convidou ele ou não para se meter na sua vida. Ele vai se meter, porque ele tem esse poder, ele tem a ferramenta para isso. Então você tem que evitar dar ferramentas para esse tipo de gente, porque agora pode ser a picada, futuramente pode ser porque carne faz mal para o mundo, e aí não pode mais comer tantos quilos de carne por mês, aí depois pode cortar um outro produto porque está poluindo muito, né? Você está com uma poluição muito alta, então vamos cortar aqui tuas compras, tu não pode comprar carro a combustão porque pode poluir. Enfim, isso aqui pode ir para um lado que a gente nem imagina, tá? É um risco realmente muito grande. O problema não é só para você que quer comprar cerveja e que não tomou aqui a tal da picada. O problema é para o cara que vende cerveja. O que ele tem a ver com isso? Né? O cara tá lá, já tomou a picada dele, tá vendendo a cerveja na rua e daqui a pouco ele não consegue vender cerveja porque as pessoas não conseguem comprar, porque um parasita qualquer proibiu pessoas de comprarem cerveja. É justo com esse comerciante que ele passe fome, que ele passe necessidade, porque um parasita, um mafioso, decidiu que as pessoas não podem comprar cerveja? Não é justo. E qual é a saída para esses comerciantes? O que eles podem fazer? Essa matéria explica. Pequenas empresas em vários países planejam receber em criptomoedas, aponta a Visa. Então a Visa fez uma pesquisa e descobriu que diversas pequenas empresas estão com total interesse, né, uma estratégia de receber criptomoedas já em 2022. É uma forma de escapar desse tipo de coisa. Então, 1/4 das pequenas empresas em 9 países planejam aceitar moedas digitais como forma de pagamento em 2022, enquanto 13% dos consumidores nesses países esperam que as lojas de varejo comecem a oferecer pagamento com criptomoedas, de acordo com uma pesquisa da Visa. Então, quando o Eduardo Paes for lá e proibir as pessoas de comprarem cerveja, ele não consegue. Ele consegue no Pix dele, mas a pessoa vai lá, o comerciante aceita Bitcoin, a pessoa tem Bitcoin, ela compra a cerveja dela sem nenhum controle do parasita. Veja como a solução, ela vem sempre, no caso das criptomoedas, né, de baixo para cima, e não de cima para baixo. Não espere que o Estado vai criar algo que vai nos salvar, ou uma grande empresa, ou o McDonald's vai começar a aceitar Bitcoin sem envolver o Estado. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é essa necessidade do cara lá que está tentando vender cerveja na rua e da pessoa que quer comprar e não consegue, que vai fazer com que as pessoas e os pequenos comerciantes aceitem criptomoedas como forma de pagamento. E aí esses começam a ter uma vantagem que empresas grandes não têm, forçando elas pouco a pouco a aceitar também criptomoedas. E falando em empresa que é responsável por essa adoção maior das criptomoedas, tivemos essa notícia incrível aqui da Strike, que é um aplicativo que tem total relação com a adoção em El Salvador, chegando na Argentina com solução Bitcoin. E a Strike é muito interessante, eles usam a rede Lightning Network, né, que permite transações rápidas e baratas com Bitcoin. Foi muito bem implementado em El Salvador,
E eles, notando o tamanho da crise e a dificuldade dos argentinos em fugirem da moeda estatal, né? Porque antigamente o argentino usava dólar como forma de proteger seu dinheiro. Aí o governo argentino, malandramente, começou a proibir ou limitar a quantidade de dólares que os argentinos podem ter. Então eles ficaram sem saída. E aí a Strike, observando isso, falou: vamos para a Argentina, como fizemos também em El Salvador, um outro país muito problemático. E estão entrando agora na Argentina, e aí dificulta qualquer controle por parte do governo argentino, salvando mais um país, né? E eu acho que vai dar certo, eu torço para dar certo, não sem ter ali conflitos como são esperados, né? Mas, enfim, é mais uma opção para os argentinos e é a opção que eu acho que dá certo, tá? Como a gente viu na outra pesquisa ali, são pequenas empresas, são indivíduos, né, pouco a pouco migrando, é isso que torna o Bitcoin mais forte dentro de alguma região. E para finalizar, o Jack Mallers fala o seguinte: existe agora uma demanda sem precedentes por um sistema monetário aberto que viva dentro de uma rede distribuída, tenha uma política monetária conhecida, uma oferta fixa e seja resistente à censura. A Argentina precisa do melhor ativo monetário e da melhor rede monetária da história humana, Bitcoin. E realmente é isso que pode salvar um país como a Argentina e como vem salvando também El Salvador. Mas nada disso vai vir sem batalhas aí, né? A gente sabe que o Estado ele não cai sem lutar, sem brigar muito para continuar roubando as pessoas, imprimindo dinheiro, aquelas coisas que a gente já conhece. Então você pode esperar que pessoas envolvidas no desenvolvimento de aplicativos como, por exemplo, o Strike, sejam atacadas. E já vêm sendo atacados, tá? Diversos desenvolvedores ligados ao Bitcoin vêm sendo atacados, processados, e é por isso que está acontecendo uma coisa muito legal. Como essa notícia fala, desenvolvedores do Bitcoin agora possuem defesa legal garantida por fundo de Jack Dorsey. Jack Dorsey é o ex-CEO do Twitter, esse cara aqui que saiu do Twitter justamente para focar no Bitcoin, ajudar o Bitcoin a se desenvolver, apoiando desenvolvedores que estejam sendo ameaçados pelo Estado, né? Então, aqui no caso, esse fundo gratuitamente vai ajudar qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor ligado ao Bitcoin que esteja sendo ameaçado por autoridades. Aí eles vão contratar advogados e tal, tribunal, tudo vai sair de graça para o cara e o cara consegue se defender adequadamente. Vocês percebem como as coisas estão caminhando, estão progredindo em direção a uma hiperbitcoinização, né? Pouco a pouco, cidades, indivíduos, pequenos negócios, aí começa a ter problema ali com o aplicativo sendo ameaçado, pessoas sendo ameaçadas, aí só surge um bilionário como Jack Dorsey investindo num fundo para ajudar essas pessoas, para defender essas pessoas, as peças estão se encaixando. Quem já enxergou isso consegue sair na frente, como vários de vocês que acompanham aqui o canal, né? Enquanto outras pessoas continuam falando besteiras do tipo, Bitcoin não serve para nada, Bitcoin morreu, Bitcoin é pirâmide, aquelas baboseiras. Essas pessoas vão comprar Bitcoin, mas vão comprar pelo preço que elas merecem, ou seja, bem caro lá no final da fila. Agora respondendo para vocês aquela pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Qual desses modelos tem mais chance de prosperar? Um parasita, um político decidindo lá de cima o que vai ser feito das criptomoedas, como a cidade vai funcionar, quanto cada um vai pagar de imposto, onde vão ficar as empresas de criptomoedas, coisa e tal, ou de baixo para cima, pequenas empresas, pequenos aplicativos, comerciantes na rua utilizando aplicativo e dali o negócio começa a crescer. Qual que vocês acham que é mais provável? É óbvio que é de baixo para cima. O Bitcoin nasceu de baixo para cima, né? Não foram bancos que criaram o Bitcoin e jogaram ele para baixo, ou um governo criou o Bitcoin e jogou ele para baixo. Não, ele veio de baixo lá de um programador e foi sendo adotado por várias e várias pessoas e vai continuar sendo assim até ele ter uma adoção completa. Então, o Eduardo Paes pode tentar fazer o que ele quiser aqui. Eu até acho bom que as pessoas tenham desconto, né? Paguem menos impostos graças às criptomoedas, mas não é esse modelo que vai mudar as coisas. O modelo que vai mudar as coisas é aquele que a Strike está fazendo em El Salvador e também agora na Argentina.